Pessoal, dúvidas? Alguma? Tá tudo 100%? Deixa eu... Então, deixa eu pegar só as folhas. Então a gente sabe que essa base R, que pode ser qualquer base, bastando ter aquela condição, né, do produto interno de RI com RJ ser igual a delta de Kronecker, nos induz uma partição do campo em operadores de criação e aniquilação, certo? Então a gente tem aqui, que a gente viu, V, que é o nosso campo quântico, ele vai ser igual a, deixa eu lembrar isso, S, R, J, V, que é o nosso operador de aniquilação, RJ, mais S, R, J, V, Dagger, R, J aqui, né? Na notação vetorial. Então esse cara aqui é o operador de aniquilação, que a gente chamou de AJ, e esse cara aqui é o operador de criação, que é o AJ Dagger, tá? Beleza. Agora eu vou tirar o Dagger, vai ganhar um sinal de menos, porque S é imaginário, tem um I lá nele, certo? Aqui vai ganhar um complexo conjugado, e esse cara aqui é autoadjunto, então o Dagger dele é igual a ele mesmo, certo? Não muda nada. Ou seja, eu posso... Oi? Tem soma implícita em J. Ele é discreto ou contínuo? Discreto. Vai virar, é essa que vira contínua junto com... Não, essa aqui fica discreta sempre. Relacionado com uma solução. Isso, é relacionado com uma base contável. Tá? De vetores. Mas essas coisas, são muitas coisinhas que depois a gente tem que, talvez por causa disso eu acho que sua ideia é boa, né? De que vocês, talvez caírem algumas fichas da diferença aí do significado de cada uma dessas coisas, vocês fazerem um pouco de conta. Bom, então vamos abrir isso aqui. V vai ser igual a, esse produto aqui é ômega mini sobre IH cortado, R, J, estrela, Mi, V, chapéu, Mi, R, J, vetor. Tá bom? O RJ vetor, eu já vou botar aqui um alfa e vou botar o vetor de base aqui fora, tá? Aqui vai ficar menos ômega, Mi, Ni, sobre IH cortado, R, J, Mi, agora sem estrela, porque é esse cara aqui, tá? V, chapéu, Ni, R, J, estrela agora, porque é esse cara aqui que eu esqueci de botar, tá? RJ, estrela, alfa, e tudo isso aqui multiplica del, gama, alfa. Só porque eu não vi na última aula. Você está decupando esse campo V nessa base R. Okay. A base R tem alguma significância? Ela é uma maneira de você condensar. Ela serve para você definir um subespaço no seu espaço vetorial que você duplicou de tamanho, onde o seu produto S se torna um produto interno positivo definido. Isso vai ficar um pouco, essa aula é um pouco mais sobre isso, justamente porque a interação disso com a escolha de R, na verdade, dá uma matriz M. E a gente vai ver que existe um vai e volta nessa escolha, tá? Mas o R é basicamente uma maneira em que você pega X, chapéu e P, chapéu, e você tem uma combinação linear desses caras aqui, né? Vou botar aqui A1X mais, é ruim, C1X mais C2P, vai ser o seu operador de criação, de aniquilação, isso no mecânica quântica de um oscilador harmônico simples, tá? E você vai ter C1 estrela,
x chapéu mais C2 estrela P chapéu vai ser igual ao seu operador de aniquilação. Tá certo? Esses caras aqui, ó, eles têm uma certa significância, que são uma escolha. Mas existem várias escolhas que te dão o comutador desses dois operadores igual a 1. E é o comutador desses dois operadores igual a 1 que serve para você construir o espaço de Fock e a representação da sua teoria. Entendeu? Então, do ponto de vista cinemático, ou seja, se você estiver olhando só a teoria sem considerar a dinâmica dela, todas as representações são tão boas quanto. É só quando você introduz dinâmica que você pode se perguntar, será que essa representação é a mais compatível com essa dinâmica, no sentido de que o que você chama de vácuo nessa representação continua sendo vácuo quando o tempo passa? Ou ele é uma coisa muito esquisita, é um estado muito estranho que quando o tempo passa, ele deixa de ser vácuo? Então, o que vocês aprenderam é um C1, C2 que vocês tiram direto da newtoniana. Vai ser raiz de M, Ni, M ômega, depende do que você faz. E esse cara vai ser 1 sobre isso, vai ter um raiz de 2 ali também e tal. Só que essa escolha que você acabou de citar é a escolha que diagonaliza a newtoniana. Ou seja, para essa escolha, H, a newtoniana quântica, vai ser o operador número mais, sobre a frequência, mais 1 meio. Para outras escolhas, não. O Hamiltoniano não vai ser mais operador número. Significa que um autoestado do operador número, nesse caso, é um autoestado da energia. Tá? Ou seja, um estado que tem uma certa quantidade bem definida de partículas, tem uma energia bem definida. Quando você escolher um outro padrão de C1, C2 aqui, você vai ter que o estado de energia, de energia bem definida não vai ser um estado de número de partículas bem definida, para aquela representação. Pode ser uma escolha estranha a se fazer, tá? Mas em várias situações é a melhor situação. Tá? Mas essa base errão que a gente pegou, na última aula, a gente pegou 2N combinações de soluções iniciais R', que era tipo assim, a partícula começando em uma partícula, uma excitação em XI, ou em XI, quer dizer, na posição I, tem uma velocidade PI. A gente pegou essas 2N, que era R', e juntou em errão, que ficou tipo assim, del XI mais I del PI, na coisa inicial. Aí, tipo assim, a gente condensou e criou uma parte complexa. Que seria a mesma coisa a gente botar aqui assim, ó. I, não. I menos I, 1 e 1. Tem um fator de raiz de 2 em algum lugar aí. Tá? Seria essa escolha aqui, em que você não depende em nada da newtoniana. E você pode calcular o comutador desses caras aqui. Quer ver? Ó, comutador desse com esse. Então tem que ser menos aqui, mais aqui. Comutador desse com esse vai dar menos I, comutador de X e P. Né? Comutador de X e P é IH cortado. Então, como eu falei, tem um raiz de H cortado e tal. Então você tem que o comutador desse A. Mas você vê que tem que ter um I aqui, ó. Tá certo? Senão você não consegue fazer você não consegue fazer o comutador desses caras ser igual a 1. E ele precisa ser igual a 1 para que os autovalores do operador número sejam reais. Tá certo? Seja igual a 1. Ele tem que ser igual a um número real para que os autovalores desse cara sejam números reais. Tá? Mas assim, eu estou insistindo em responder mais detalhadamente sua pergunta, porque isso aqui é a base de tudo, tá? A escolha da representação, a escolha do vácuo, a coisa de, né, é a escolha desses R's aqui. Certo? Por enquanto a gente não tem nenhuma razão para escolher um ou outro. A gente simplesmente tem a classe de R's que são aceitáveis, que são aqueles que, né, porque a gente sabe que o comutador de S de RI, né, com V chapéu, comutando com RJ V chapéu Dagger é igual a S de RI RJ. Então, se você escolhe uma base que satisfaz que esse produto entre a base é dado por delta I J, então esses caras funcionam efetivamente como operador de inclinação e de criação. Tá certo? Mas vamos agora avaliar um pouco isso aqui. Bom, a gente sabe que V é o que a gente tem do lado esquerdo.
né? O lado direito, a gente tem uma coisa que é proporcional a V, né? Então a gente vai dar uma organizadinha nisso aqui. E a gente mostra o seguinte. V tem que ser igual a ômega mini sobre IH cortado. R estrela mi R J alfa mais o complexo conjugado disso aqui, que é esse pedacinho aqui, vezes V ni chapéu del gama. Tá certo? A gente sabe que isso aqui, ó, tem que ser delta alfa ni alfa. Tá certo? A gente sabe que, né, porque para coincidir com o lado esquerdo. Ok? Mas olha que interessante. O que a gente provou é que a gente foi na escolha específica de R que a gente fez, a gente substituiu aqui e provou que esse negócio de fato dá esse delta aqui. Tá? Mas, na verdade, a prova de que esse cara aqui é igual a delta é simplesmente essa aqui. A gente está escolhendo uma base completa pode reescrever qualquer vetor como componentes naquela base, e, por definição, isso implica, né, que essa combinação aqui tem que ser delta de ni alfa. Tá certo? Mas existe uma informação mais interessante para a gente tirar disso aqui, que é o seguinte. A gente tem um certo objeto especial aqui, que é esse aqui, ó. Tá certo? Esse objeto a gente vai chamar de projetor R. Ele é o projetor R, tá? Ni alfa, que é definido por ômega sobre IH cortado, mini R J estrela mi R J alfa. Tá certo? Então você tem um projetor, tá certo? E esse cara aqui é uma matriz complicada, complexa, certo? Mas que de forma que a parte real dela tem que ser esse cara aqui tem que ser o delta de ni alfa sobre 2. Certo? Porque é a parte real, mas a parte real sobrevive, o sobre 2, né, se soma para dar 1, e a parte imaginária corta com a parte imaginária daqui. E, na verdade, a gente vai ver que a coisa mais útil disso aqui é a parte imaginária. Tá certo? Que é o que distingue duas escolhas de R diferentes. Porque, veja, isso que eu estou falando aqui é verdade para qualquer escolha de R. Se eu tivesse escolhido um outro campo L qualquer aqui, que satisfizesse aquele produto que eu tinha botado aqui, ele também ia ter um projetor associado a ele, e o projetor dele também ia ter um pedaço que proporciona a identidade, mais um pedaço imaginário. Você vê que a única coisa que difere então um do outro é o pedaço imaginário dele. Tá? Então, você pode escrever o seu P R de ni alfa como sendo delta ni alfa mais I, porque a gente sabe que agora tem uma parte imaginária dessas componentes, tá certo? Eu não quero que a parte imaginária fique enfiada no meio das minhas componentes, eu quero definir uma coisa real, então eu já boto um I explícito aqui, vezes uma matriz M ni alfa sobre 2. Tá certo? Esse cara aqui, pessoal, é um operador real. Pega vetores e leva em vetores. Tá certo? A gente pode definir esse produto aqui, esse projetor de forma tensorial, de forma geométrica, tá? É simples, esse cara aqui vai ser o nosso PR, que a gente viu que tem essas componentes, ni, mi, d, gama, ni, del, gama, mi. Tá certo? A gente tem um operador identidade. Tá? Você vê que esse cara aqui agora é geométrico, ele não depende mais da carta que a gente está trabalhando.
a nossa identidade, nesse caso, é simplesmente delta ni mi d gama ni del gama mi. Tá certo? Você vê que esse cara aqui, ó, eu posso tirar ele, porque eu posso somar, e aí vai ficar assim, para não usar e contra os métodos da... Tá? Ou seja, se eu te pedir para construir o tensor de segunda ordem mais simples possível, sem introduzir nada novo na sua teoria, esse é o único tensor que você consegue construir, né? Um tensor de ordem 1, que contrai esse cara com esse cara aqui. E você pode ver que isso aqui também é geométrico, não depende de carta, não depende de nada. Tá bom? E se você alimenta esse cara a um vetor, ele retorna o mesmo vetor depois. E por último, M é igual a M R alfa. Acho que eu esqueci de botar o R aqui, ó. Só para lembrar que esse cara aqui depende de R, tá? Dependendo do contexto, você não bota o R aqui quando você só tem uma representação, tá? Mas se você tiver mais de uma, é bom botar um símbolo para lembrar que aquele M é relacionado ao projetor R e não outro projetor qualquer. Então a gente segue o mesmo padrão. D gama alfa, del gama mi. Tá? Nessa notação, PR é igual a I mais Izinho MR I sobre 2 e PR estrela é igual a I menos I MR sobre 2. Tá certo, pessoal? Então, usando isso aqui, a gente vê que o nosso vetor V ele vai ser igual a I mais IM R atuando em V sobre 2 mais I menos IMR atuando em V sobre 2. Tá bom? Meio banal você vê aqui. V igual a V. Mas não, né? Porque justamente esse cara tem um significado especial para a gente. Esse cara aqui, ele é a combinação só de operadores de aniquilação. E esse aqui é a combinação só de operadores de criação. E olha que interessante, aqui a gente está tirando a particularidade de cada um operador. A gente está condensando tudo num conjunto de operadores que são combinações lineares de operadores de aniquilação, que formam uma particular combinação linear de todos os operadores de aniquilação. Tá? Então você vai ver que o formalismo que envolve essa matriz M, ele é muito menos dependente de sistema de coordenadas, ou dependente de detalhes da representação. Na verdade, ele vai ter uma certa simetria sobre essa escolha de representações. E o fato dele ser simétrico em relação a isso mostra que ele tem menos informação colocada sobre ele. Tá certo? Então, de certa forma, a gente vai ver que ele é mais simples do que a escolha particular de todos os R's. Tá? Ok. Bom, agora a gente vai fazer um detour para a gente entender o papel de M, tá? Que é o objetivo dessa aula. Bom, um estado quântico do meu sistema, ele pode ser escrito assim. Eu quero pegar um estado genérico com uma excitação, tá certo? Então, o meu estado genérico com uma excitação vai ser escrito como soma sobre I de 0 até n menos 1 de V I barra, né? Que são aqueles estados de uma excitação. Até aqui tudo bem?
Eu posso fazer a seguinte pergunta. Eu sei que eu tenho uma excitação, eu não sei onde é que ela está. Não sei se ela está no primeiro oscilador, se ela está no terceiro oscilador, no quinto oscilador. Qual é a probabilidade de eu encontrar aquela excitação num certo ponto? Tá? E pensem bem, aqui é um sistema de osciladores harmônicos que estão oscilando, tá certo? E eu estou perguntando onde é que está a excitação. Quando a gente for passar para um campo quântico, a gente modela o que na realidade usando o campo quântico? Partículas. E as partículas têm posição. Então, aonde está a excitação vai ser a pergunta que na teoria de campos a gente faz, que é aonde está a partícula? Onde está o elétron? O elétron, então, vai ser a excitação. Tá? Um elétron vai estar associado a esses estados de uma possível excitação só de um campo fermiônico. Tá certo? Então, onde está a excitação, onde está a vibração do seu oscilador harmônico, você vai se transformar onde está a partícula. Tá certo? Então, posição da excitação e velocidade da excitação vai estar associada à velocidade de uma partícula e velocidade de uma partícula. Tá certo? Então, naturalmente, eu posso perguntar e a minha resposta vai ser que a probabilidade, a projeção num estado J barra de V, módulo quadrado, né? É fácil ver que isso aqui vai dar. Tá certo? Então a gente pode interpretar esses números complexos aqui diretamente. Esses números complexos vão ser tais que o módulo quadrado deles vai me dar a probabilidade de eu encontrar a minha excitação na posição J. Lembra? O J vai virar X. É a posição. Em qual oscilador que está. Mas o oscilador vai se transformar na posição do espaço. Tá certo? Naturalmente, quando a gente faz isso aqui para o espaço, o que complica? Esse J ele é contínuo e incontável. Quer dizer, claro, ele é incontável. Então, aqui a gente precisa que esse negócio não esteja presente no espaço de Hilbert. Por isso que complica. Tá certo? Mas aí a gente viu que tem os campos borrados que nos ajudam a resolver isso. Mas vamos chegar lá. Tá certo? Bom, agora, olha que interessante. Eu posso representar esse estado aqui de uma forma mais conveniente ainda. Que é a seguinte. Eu posso simplesmente dizer, né, lembrar que o meu I barra nada mais é do que o meu A, R, A, I, criação atuando no vácuo de R. Tá? Aqui esse AI é aquele operador, os operadores que estão aqui dentro. Tá? Então, esse operador criou um estado de uma excitação na posição I. Tá certo? Isso aqui vai estar associado ao operador de campo que cria um fóton, um elétron, o que quer que seja, numa posição do espaço. Tá certo? Então, a gente pode dizer que V nada mais é do que o quê? Aqui a soma vai ficar implícita, tá? Então vai ficar assim. VI, AI, Dagger. Esse é um operador agora. Tá? Atuando no vácuo. Então, esse é o operador que cria um particular estado de uma excitação. Tá certo? E depois a gente pode ver, e a gente vai ver depois, que a gente pode criar os estados de 2 partículas, 3 partículas, 4 partículas, usando construções desse tipo aqui. Tá certo? Ok. Agora vamos destrinchar esse cara aqui. Melhora um pouquinho? Ou não muda nada? Um epsilon? Tá bom, então. Então a gente tem o seguinte, VI, AI, Dagger, vai ser igual ao quê? Menos, né? Porque, bom, a gente vai ver. S de R, I, estrela, V, chapéu, V, I. Até aqui tudo bem? Que é então igual a menos 1 sobre I, H cortado, R, I, Mi,
VI. Deixa eu botar assim. Alfa. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Ômega. Mini. V chapéu. Mi. Tá ok? Até aqui alguma dúvida? Esse alfa tá sobrando, né? Del, gama, alfa. É só reescrever esse vetor aqui em termos da base gama, tá? Ok. Bom, mas quem é esse negócio aqui? Tá? Isso aqui é uma maneira de eu pegar o meu vetor VI, tá? Não, pera um pouquinho. Eu estou fazendo besteira, pessoal, desculpa. Isso aqui está errado, tá? Está totalmente errado. Eu fui me adiantar aqui e fiz besteira, tá? Esse cara aqui são números complexos, não vetor, certo? Esse cara aqui, ó, é simplesmente um número complexo, que é essa combinação aqui de V com R estrela, tá bom? Ah, tá. Isso. Então, agora, pensa o seguinte. Eu estou pegando esses números complexos, que eu tenho N deles, tá? E estou definindo, de certa forma, uma coisa que é um vetor. Isso aqui, ó, é um vetor. Ou melhor, a componente do vetor, ou alguma coisa que se comporta como uma componente de um vetor, tá certo? Então, a gente sabe que a gente pode pegar esse R aqui e, a partir dele, definir um único vetor V real. Como? V real agora vai ser igual a VI R vetor I, que é esse cara aqui, mais o VI R I. Existe um único vetor V real que tem componentes P e X, DDP e DDX, tá certo? Tal que a projeção em R vai me dar o meu VI componente. Tá? Pensem bem, aqui esse cara são a densidade de probabilidade, né, ou a probabilidade de encontrar excitação, né, é o número que módulo quadrado vai me dar a probabilidade de encontrar excitação em I. Tá certo? Agora eu estou dizendo que associado a isso tem um vetor no espaço de fase, com componentes DDX e DDP. E é único. Para um único desses caras tem um único condensado complexo desses números aqui. Tá? Como você fez isso? Você saiu da segunda equação, você identificou isso, coloquei e posso escrever assim. Não, eu identifiquei que isso aqui eu identifiquei que esse cara aqui é uma componente de um vetor. Então, mas se é uma componente, não está faltando uma base? Nessa definição de V que você escreveu aqui embaixo? Ou isso é a componente? Não, aqui eu não botei, mas eu não botei explicitamente. Quando eu não boto Mi, é porque tem um Mi e del Mi aqui. Tá? Isso aqui é um vetor. E esse cara é um vetor. Como é que é? Quando eu boto só o RI assim, ó, você tem que lembrar que RI é igual a RI Mi D Mi. Como eu estou fazendo o tempo todo. Tá? Da mesma forma que V agora é um vetor. Porque ele é a combinação linear de dois vetores. Aí é o iésimo vetor da base, então. Não, é o Esse cara é o iésimo vetor da base R. Sim. Isso, esse aqui é o iésimo. Por isso que tem um parênteses, para distinguir os vetores de base das componentes deles. Esse cara aqui é a componente Mi do iésimo vetor de base. Como você faz uma tetrada? Então, meu vetor V é único aqui. Eu não consigo construir um outro vetor V tal que ele tenha essas componentes aqui. Tá, então você pegou, você identificou, você tem um vetor ali, né, do I, V, coloquei, vou construir um vetor a partir disso. Isso. Vou construir um vetor real a partir disso. Tá, ok. É um passo meio... Não é mágico, é um passo que Você tem um não é evidente, né? Não é evidente por que a gente tem que fazer isso. Sim. Mas vocês vão entender já já. Se a gente escrever o R explicitamente usando aquela representação que a gente fez lá no começo, a gente tem o quê? V vai ser igual a
raiz de h cortado sobre 2, tá certo? Aí vai ficar assim, ó. 2 vezes a parte real de VI, RI, menos 2 vezes a parte imaginária de VI, RI. Aqui tem soma, tá? Por mais que os dois índices estejam em cima. Lembra que esse cara aqui é a solução que inicialmente é igual a DDP. E esse cara aqui é a solução das equações de movimento que inicialmente são igual a dx. Oi? Em t igual a 0. Tá certo? Então, se você quiser pensar nisso lá na sua folha inicial, né? Esse negócio aqui nada mais é do que a componente que multiplica del x. Tá certo? Então, ou seja, a parte real desse número aqui vai me dar quanto que eu vou ter nesse vetor que é o vetor real único associado a esse vetor complexo. Eu tenho ele na direção del xi. E vocês podem achar estranho. E, na verdade, é muito importante que vocês pensem um pouco sobre isso. Veja o seguinte. Digamos que eu estou com o meu V aqui representando um estado em que eu tenho certeza absoluta que minha partícula está na posição J igual a 5. Tá certo? Então, aqui, esse cara vai ser 0 para todos os i's, exceto i igual a 5. Só que esse cara aqui, ó, eu só quero um módulo dele. Ele pode ter, esse 5 pode ser i vezes 5, ou pode ser simplesmente 5. Ele pode ter uma fase complexa. Se ele for um número real, se ele for simplesmente 5, esse V... 5. Se o V5 for igual a 1, por exemplo, eu falei errado, aquele I5 faz o menor sentido, tá? se o meu V5 for igual a 1 ou for igual a I, significa que ou esse cara vai ser 1 ou esse cara vai ser 1. Tá certo? Então, esse vetor, você vê que é um vetor real, mas que a interpretação dele é um pouco complicada, porque ele representa um estado quântico. E o estado quântico que ele representa é igual se você tiver com o vetor com componente na direção x5 ou na componente ddp5. ddx5 ou ddp5. Mas por que isso? Porque aqui a gente não está se perguntando sobre o estado do oscilador. A gente quer saber onde tem uma oscilação acontecendo. Só que uma oscilação está acontecendo, ela pode estar acontecendo no momento que ela está na maior distensão dela, e a velocidade é 0, mas ela pode estar no meio, onde a distensão dela é 0 e a velocidade dela é máxima. Vocês podem pensar assim. E qualquer uma dessas duas situações indica que a excitação está lá. Porque aqui você está pensando no espaço das excitações e das soluções dos osciladores harmônicos. Então, de certa forma, uma solução ela é irrelevante para ela se você está representando ela no momento em que ela está totalmente distendida com velocidade 0 e distensão maior, ou com a distensão 0 e velocidade maior. E todas as outras fases possíveis aqui te dão combinações desse negócio aqui, te dão o mesmo tipo de solução. Porque a mesma solução que eu posso representar na distensão máxima com velocidade 0, eu posso representar num ponto intermediário, com uma distensão um pouquinho e com uma velocidade um pouquinho na outra direção. Mas continua representando a mesma solução. Tá certo? Então, você vê que os graus de liberdade reais associados a um estado quântico estão associados a essas possíveis soluções do sistema naquele tempo. Como você descreve as soluções do sistema naquele tempo? Pode falar. Tem uma simetria, então, basicamente, entre as posições e as velocidades, mas o que dá para pensar que é conservado, então, nesse caso? A solução. A solução. Isso. Porque aquele negócio que eu te falei, digamos que eu pego uma solução, ó, tem um oscilador harmônico, tá? Aí com massa 1, frequência 1, para ele ficar redondinho aqui, bonitinho, tá certo? Então, se ele começa aqui, ou se ele começa aqui, ou se ele começa aqui, é irrelevante, a solução é a mesma. Só que eu tenho esse outro aqui, ó. Dependendo das minhas condições iniciais, eu tenho um outro oscilador aqui. Tá certo? Então, claramente, eu tenho uma simetria de rotação, né, que não distingue essa solução aqui. Tá certo? E essa é a diferença, essa é a liberdade. Ó, veja, essa é a liberdade de fase da mecânica quântica.
nessa descrição aqui. Não entendi a relação com a liberdade de fase. Ué, essa liberdade de fase que você tem, que você pode multiplicar aqui esse vetor V por uma fase e você tem o mesmo estado quântico, não é verdade? Se eu multiplicar esse vetor V por uma fase global, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todas as soluções e estou girando do mesmo jeito. Beleza. Então, digamos que uma solução era essa, outra era essa, outra... E eu estou girando todas elas ao mesmo tempo. Tá certo? Elas continuam representando as mesmas soluções. Não tem uma fase relativa entre elas, porque agora quando a gente pensar em quando a gente tem mais direções, aí a fase relativa entre elas vai ser importante. Tá certo? Eu acho isso aqui muito legal. Só pelo caso da sua harmônica, se eu tiver um sistema clássico, que vai ter trajetórias no espaço de fase que a princípio não precisam ser invariantes por rotação. Eu consigo relacionar a simetria geral da mecânica quântica com uma fase global com algo análogo para qualquer sistema clássico? Ou é só uma coincidência? Não, não é uma coincidência não. É porque isso depende da topologia que as soluções têm no espaço de fase. Mas em que sentido? Em que sentido que você pode ter uma coisa mais complicada, em que as soluções fazem uma coisa assim, mas elas voltam aqui no mesmo ponto, entendeu? Certo, em algum momento. Certo. É fechado. E você tem esse tipo de solução que faz um movimento fechado, ou você tem umas que fazem um movimento quase fechado. Né? Elas nunca fecham, mas elas também nunca vão para o infinito. E essa simetria está associada a essas características das soluções. Não, na verdade, eu diria que isso está associado... É um pouco mais complicado que isso. É porque isso aqui tem uma estrutura a mais, que é o fato dessas soluções terem essa topologia fechada, tá? Mas eu diria o seguinte... Acho que a melhor maneira de você pensar isso aqui é o seguinte... Deixa eu escrever aqui. Não, é aqui. É aqui. Acho que a maneira melhor de você pensar é a seguinte. Pensa que você tem aqui o espaço de fase, tá? Então, o seu espaço de fase aqui é X, aqui é P e aqui é T. Tá certo? Então, você tem o seguinte, você tem que... a solução ela pode fazer um movimento qualquer aqui, assim. Se você tiver uma coisa não linear complicada, tá certo? Ela está se movendo. Só que se você começa aqui ou se você começa aqui, você está na mesma solução. Sim. Então, se você anda sobre essa linha aqui, você não está saindo da mesma solução. Sim. Por mais que ela não volte no mesmo ponto. Tá certo? Então, toda vez que você anda na linha e você não sai da mesma solução, você está andando numa simetria das soluções, entendeu? Você não está mudando de uma solução para outra. E isso tem que ser uma simetria do seu problema, porque você está fazendo uma distribuição de probabilidade nas soluções. E não importa se você está pensando nela aqui ou acolá, entendeu? Certo. Então, a simetria está associada ao fato de que no espaço de fase, você pode se movimentar em cima da solução sem sair de cima dela, entendeu? Simetria pela condição inicial, né? Isso. Mas dá para relacionar isso diretamente com a simetria por fase da mecânica quântica daí? Porque na mecânica quântica fica evidente que quando você multiplica uma fase, você roda. Isso aí parece mais uma translação no tempo. É porque as duas coisas estão associadas, né? Associado. É porque eu teria que pensar um pouco com detalhe para te dar uma resposta mais precisa, mas o que acontece é que X gera P e P gera X. Não, mas eu acho que eu consigo pensar agora. Se eu considerar um estado quântico evoluído por um propagador, eu posso transladar no tempo e isso vai ser equivalente a eu multiplicar por uma fase. Entendeu? No propagador vai ser exponencial da Hamiltoniana vezes o tempo. Uhum. Se eu estiver no outro estado da Hamiltoniana, isso vai ser uma fase, é isso? Isso. Se eu translado o tempo, que é isso que a gente está fazendo ao longo da solução, efetivamente vai acrescentar uma fase no propagador. Isso, só uma fase. Posso pensar assim? Pode. Ah, legal. Na verdade, o que você acabou de falar é uma demonstração de que essa simetria está associada exatamente a isso. Mas é um pouco mais que isso, porque, por exemplo, quando você faz uma simetria de translação no seu sistema e vira só para uma fase, é a mesma coisa.
Porque você está mudando tudo só por uma fase. Você falou? Isso você está buscando o futuro, né? Você pode ter pensado nisso de, sei lá, 2 ou 3 partículas. Sim. Mas tipo, não vai ser mais tão simples quanto só uma fase. Não, aí você precisa ter uma simetria tal que você consegue transformar todos de uma vez usando aquela mesma simetria. Então você precisa de uma simetria global, não uma simetria local. Né? Tá? Mas E essa mesma simetria está relacionada com o fato da evolução temporal ter que ser adaptada na mecânica quântica? não. Não necessariamente. Porque aqui a gente não falou nada ainda do fato de que a soma do quadrado desses módulos aqui é conservada no tempo. Isso, em princípio, não é importante para a gente, nesse ponto. Tá? Mas eu preciso pensar um pouco mais profundamente sobre isso, mas isso é uma coisa para a gente fazer mais para frente no curso. Uma coisa que a gente fazer agora podia ser uma pausa. Cara, vamos não fazer a pausa? Porque eu queria terminar esse pedaço hoje e a gente tem bastante coisa para ver. Bom, então, e a volta também é verdade. Tá? Isso que é o mais interessante, ou seja, dado um vetor, será que a gente consegue encontrar esses coeficientes aqui? A partir, usando o R de alguma forma? Então, a gente pode fazer o seguinte. Dado um vetor V, a gente pode escrever aqui nosso PR V mais o nosso PR estrela V. Tá certo? Ou seja, a gente sabe que PR V vai ser igual a Vni ômega mi ni sobre I H cortado R mi R J estrela mi R J alfa del gama alfa. Tá certo? Tá faltando um I no VNI, não? Tá faltando um I aonde? No VNI. V aqui? Porque o componente do V é VI e RI, não? Não, calma. Agora eu estou partindo de um vetor V Tá. e vou definir esse cara. Tá certo? Então eu simplesmente escrevi como usando os meus dois projetores, tá? E aqui, ó, como é que vai ficar? Esse negócio aqui eu posso escrever como um produto só. Isso aqui vai dar S de, ó, o meu R está aqui, então o meu R fica aqui, J, V, R, J. E esse cara aqui foi para cá, isso. Tá certo? Então, compara essa expressão com essa expressão aqui, ó. Tá? O outro é o complexo conjugado disso, vai dar o complexo conjugado desse cara aqui. Então, dado um vetor real, o nosso VI é dado por S, R, J, V. Oi? RI, isso. Tá certo? Ou seja, agora eu fiz o seguinte, eu dou um estado real aqui, um vetor no espaço de fase, e ele me cospe um estado quântico. Tá certo? Dado para esse cara aqui. E eu sei que eu posso pegar esse cara aqui e usar para, né, junto com esse meu operador e construir então o meu estado quântico que tem aquela distribuição de probabilidade de acordo com aquilo que a gente acabou de discutir. Tá certo? E vamos fazer isso então.
Estou só substituindo, tá? O quem é o meu V e quando ele vem de um vetor V real, tá? Mas o que é isso aqui? Vocês conseguem ver? O que é isso aqui que eu acabei de escrever? Esse cara aqui, ó, é a componente do projetor de PR em V. Ele está contraído com o primeiro índice aqui. Tá certo? Então, eu posso reescrever esse negócio aqui assim. S de V, vírgula, P, R, Vzinho. Então, o produto S do operador de campo com a projeção do meu vetor real gera esse estado quântico aqui quando atuando no vácuo. Tá certo? Isso no esquerdo é o cat, né? Não tem cat nenhum. Ele é só o operador que, uma vez atuando no vácuo, cria um estado de uma partícula daquele tipo. Você está usando a rima, você não, né? Do P. Errão. Foi um errão, né? Ai, caramba. Tá? Só que vocês lembram, né? Eu posso pegar esse negócio aqui e reescrever assim, ó. S de P errão V dagger, tá? Lembra, o dagger troca de posição, esse cara ganha um dagger, esse cara ganha um dagger, só que esse aqui tem o estrela, porque ele está na esquerda, então quando ele vem para cá ele perde o estrela. Tá? Então esse cara aqui, ó, é um operador de campo que cria esse estado, e veja, ele depende do projetor. E o projetor não depende da particularidade dos seus estados, dos seus operadores de criação e aniquilação. Ele só depende da matriz M. Tá certo? Eu consigo agora criar um estado quântico sem ficar definindo aquele operador individual ali. Isso vai mostrar pra gente essa definição dos operadores de criação e aniquilação, que são mais gerais do que aqueles que você precisa definir modo a modo. Aqui você nem precisa mais falar de modo. Tá certo? Mas a gente vai ficar um pouco mais claro. Eu espero. Não seria equivalente a definir tipo um operador A? Isso. Então a matriz, uma escolha de matriz M é equivalente a uma escolha desses A's todos. Só que você não precisa especificar os detalhes dos A's todos. Tem mais detalhe quando você especifica os A's do que quando você define M. Só que esses detalhes eles são, de certa forma, irrelevantes. É como você falar que você define um vetor geometricamente e quando você define um vetor, quando você vai para um sistema de coordenadas específico, você tem que falar todas as componentes, entendeu? Enquanto a informação deles é só que ele está ali, entendeu? Tá? Por exemplo, você pode trabalhar com Friedman escrevendo um vetor normal num sistema de coordenadas específico onde ele tem todas as componentes. Tá certo? Você tem 4 números que você vai ficar trabalhando ali o tempo todo, mas essencialmente você tem uma informação geométrica, que é o fato de que em Friedman só existe um vetor relevante, só tem uma direção especial para aquela geometria, certo? Não existe uma segunda direção naquela geometria, tá certo? E isso fica, de certa forma, borrado no fato de que você tem 4 componentes com 4 direções, 4 números ali diferentes, entendeu? E, na verdade, aquela informação é uma informação só. Tá certo? Só para ver se entendi. Entrou agora o VI ali, Dagger, é o operador que cria o cat. Exatamente, isso. V, I, A,
I dagger atuando em 0R é igual ao V. Tá certo? E a gente vai usar isso agora. Você está com as boas dúvidas, você pergunta exatamente o que eu vou explicar em seguida. Mas antes disso, vamos ver uma conta que a gente já sabe fazer, que é o seguinte. Que é o comutador de S P R errão V' com S P errão V chapéu dagger. Essa continha a gente fez lá no começo. Isso aqui vai dar S de P R. É porque eu escrevi errinho aqui. E errão, eu fiz uma confusão danada. Tá. V' P R V. Mas a gente já tinha se adiantado em relação a isso, lembra? A gente tinha visto que esse cara aqui é um produto positivo definido. Positivo definido, não. Isso, positivo definido no sentido de quando atua no mesmo vetor, esse cara dá um número sempre positivo. Então, olha que interessante. Esse comutador é dado por esse produto aqui. Agora, mas por que esse comutador é importante? Porque, se eu quiser calcular, então, a densidade, a projeção do estado no estado V' do estado V, isso aqui vai ser igual a 0R V' I dagger V sem linha J dagger 0 R. Tá certo? Por mais que tenha uma combinação complicada de operadores de criação aqui, de criação aqui, qualquer operador de aniquilação que bater aqui vai dar 0. Então eu posso usar o comutador desses dois operadores aqui, que é esse comutador aqui. Então você vê, esse com esse... Cadê? Isso, aquele aqui é o dagger desse, né? Então esse com esse atuando aqui vai ser igual a o contrário, mas o contrário vão ser esses operadores de aniquilação atuando aqui, vai dar 0, tá? Mais S, P, R, V', P, R, V, vezes 0R, 0R, que é igual a 1. Então, olha que legal. A distribuição, a probabilidade do estado V ser encontrado no estado V' é igual a esse produto aqui, positivo definido, é o produto interno entre esse vetor e esse vetor aqui. Só que eu não posso simplesmente pegar esse com esse cara aqui. Esse produto é antissimétrico. Eu primeiro pego esse cara, projeto no espaço R, pego esse cara, projeto no espaço R, e agora pego o produto das projeções. E esse cara aqui está dando esse cara aqui me dá um produto interno de um espaço de Hilbert. Então esse aqui é o espaço de Hilbert de uma partícula. Então, tudo vai ser na construção da teoria quântica que a gente está fazendo, vai ser baseado nesse produto aqui. Todos os estados de muitas partículas, todos vão ser simplesmente complicações em cima desse produto aqui. Tá certo? Essa aqui é a nossa teoria de campos. Quando a gente for para o caso contínuo, isso aqui vai ser uma integral. Só que não vai ser uma integral de uma função V com uma função V, uma V' com uma função V. Vai ser a integral de uma coisa que envolve a projeção de um com a projeção do outro. A gente sabe como ir de um real V. A gente encontrou a relação entre o V real aí e um VI, certo? O VI, ele depende da escolha de representação. Ele depende do R. O V não. Eu ia perguntar qual que seria a importância física assim, do V. Porque o VI é claramente probabilidade de estar em um certo... O V, ele te dá esse estado real. A excitação está em
esse estado real que descreve, de certa forma, o estado quântico. Real no sentido de que ele é de números reais, né? Mas ele é 2n dimensional, ou seja, ele tem a mesma dimensionalidade que você precisa para definir o estado quântico. Ele é um vetor de espaço de fase. Ele é um vetor de espaço de fase, que define um estado quântico. Só que o significado das componentes dele é um pouco mais complicado, justamente aquilo que eu estava tentando discutir com vocês, que talvez a gente possa voltar, eu possa pensar um pouco mais profundamente para ver se a gente consegue ampliar a nossa compreensão do que significa ele. Mas ele é uma maneira diferente de você pensar numa função de onda. Então, deixa eu ver assim. Então, isso no VI são as componentes do seu estado D, certo? A gente diz a propriedade da excitação está em tal lugar. Isso. E a gente tem que mapear isso num vetor real. Isso. No espaço de fase. E a importância dele entra na projeção desse V usando PR. Isso. Tá. Então, o que é a projeção? Onde você está projetando esse V? Esse P é projetando onde? Assim? Só para eu pegar. Então, talvez seja... Projetando uma parte do espaço de fase. Você pega... Você tem um espaço de fase aqui. Tá certo? Aí, você tem a versão complexificada dele. Tá certo? Não, ainda não. Não, calma, espera um pouquinho. Deixa que eu estou construindo só a resposta passo a passo. Esse vetor complexificado, esse espaço de fase complexificado, ele pode ser escrito como sendo um V complexificado 1, ou melhor, R, soma direta com um outro cara, R, C, estrela. Tá? Esse aqui é um espaço complexo, tá? De metade da dimensão desse, de forma que esses vetores aqui, se você somar vetores desse tipo, você nunca chega num vetor do tipo complexo conjugado dele. Né? E esse cara aqui são os vetores, ou seja, eu quero dizer o seguinte, esses caras aqui são os caras que estão formados com a base RI. Você pode fazer combinações lineares que você quiser desses RIs aqui, você nunca vai chegar num R e estrela. Tá certo? Então, basicamente, o seu PR, ele está levando F em tá? De forma que nesse subespaço, esse produto aqui, ele é positivo definido. Ou seja, nesse subespaço você tem um espaço de Hilbert bem definido. Tá? Mas você vai ver que isso aqui tudo, de certa forma, vai ser irrelevante para a gente. Porque isso tudo aqui é uma maneira de introduzir um produto nesse espaço aqui. Que é o que a gente está fazendo. Ó. Esse cara aqui, ó, essencialmente, por mais que ele tenha que mapeou para cá e aqui a gente usou esse, que é a complexificação do produto ômega, blá blá blá. Por mais que a gente tenha feito tudo isso, no fim, o resultado disso tudo é um produto em F. Você pode esquecer depois tudo isso aqui e pensar, não, tudo que me importa é F e definir em F um produto positivo definido. Que é basicamente o que você vai encontrar no livro do Wald. Isso aqui tudo é uma expansão, claro que eu fiz um monte de coisa que ele não faz, mas é uma extensão e expansão das ideias que estão lá. Tá, então a gente conseguiu agora um produto positivo definido. Isso. No espaço de fase. Isso. A gente associou ele aos estados quânticos. A gente mostrou como que você pode usar esse produto positivo definido para fazer previsões de estados quânticos, certo? Então agora você pode fazer tudo. Porque esse produto aqui fala o seguinte, ó, tem esse estado quântico associado a esse V, esse estado quântico associado a esse outro V aqui, qual é a probabilidade desse estado ser encontrado nesse? Aí você poderia pensar, será que esse negócio aqui não é covariante, no sentido de que
esse resultado aqui independe de R? A resposta é não. Ou melhor, sim. Nesse caso, é sim, enquanto a dimensão for finita. Tá certo? Se não depende de R, se não depende de R. Depende de R. Tá? Mas a dependência de R vai ser uma dependência que vai estar associada a uma transformação canônica no seu problema, a uma transformação unitária nos seus estados quânticos. Tá? Ou seja, isso aqui não vai depender de R no caso de dimensão finita. No caso de dimensão infinita, pode depender de R, porque pode acontecer de que essa transformação não seja bem definida entre duas representações. É o que a gente vai ver provavelmente na próxima aula. Deixa eu ver. Deixa eu ver que tem um conjunto de R's que são equivalentes. Isso. Originalmente esse R apareceu quando a gente estava tentando definir uma base que precisava preservar um ponto interno, não foi? Que a gente sabe. Não lembro de onde que apareceu esse R. Não sei que foi. Foi da última aula. Lembra, o R é o seguinte, a gente pegou uma solução clássica de um problema clássico V, tá certo? Aí a gente escreveu ele como sendo um coeficiente vezes a solução mais um outro coeficiente vezes uma outra solução, no caso unidimensional, tá certo? Aí isso aqui é tudo real até agora, né? E a gente viu que a gente pode reescrever esse problema aqui em termos de uma coisa que vai ser assim, um A vezes uma solução complexa, e a gente viu que, né, para que isso aqui seja inversível, para que C e D fiquem bem definidos, você precisa que o Wronskiano desse cara com esse cara que seja diferente de zero, certo? Você precisa ser linearmente independentes as soluções, porque eu preciso de duas soluções para escrever uma solução geral, é verdade, mas você precisa de duas soluções linearmente independentes. Em que sentido elas são linearmente independentes? Quando o Wronskiano, ou menor, o produto ômega entre eles é diferente de zero. Quando a gente normaliza essas soluções no sentido que o produto delas vai dar 2, a gente induz uma solução complexa R. Tá certo? Então isso aqui é só uma maneira de reescrever esse negócio aqui. Tá certo? Isso. A gente fez por causa de muitas dimensões depois. Tá certo? Mas a ideia é essa, é você... porque, veja, uma teoria estatística, independente de ser quântica ou não, você precisa saber o seguinte, qual é a probabilidade, não de uma trajetória. Eu quero dizer o seguinte, ó. Vamos falar um pouco de... Eu falei um pouco disso, mas eu acho que vale a pena a gente retornar agora, porque eu acho que vai dar uma perspectiva diferente. Digamos que eu tenho aqui um conjunto aqui de condições iniciais, tá certo? E elas vão sair para cá. Tá? São soluções aqui que estão emanando desse ponto, tá certo? Eu quero saber o seguinte, qual é a probabilidade de eu encontrar uma solução nessa região aqui? Tá certo? Como a solução é única e não se cruza no espaço de fase, isso aqui é o espaço de fase, tá? Como as soluções são únicas e não se cruzam no espaço de fase, a probabilidade de eu encontrar uma solução aqui vai ser igual à probabilidade de que, se eu pegar essas soluções e arrastar com esse fluxo, que são as soluções, de volta, eu tenho minha condição inicial e, para as condições iniciais, eu estabeleço qual é a distribuição de probabilidade das condições iniciais. Ou seja, qual a probabilidade inicialmente uma partícula estar nesse ponto com essa velocidade. Tá certo? Então, como essas soluções são únicas e não se cruzam, esse cara aqui eu posso arrastar ele até aqui. Então, a probabilidade aqui vai ser a integral da probabilidade das condições iniciais que resultam nessas possíveis condições finais aqui. Tá certo? Então, de certa forma, eu estou pegando essa informação que eu conheço sobre a probabilidade inicial e estou arrastando até o fim. Agora, esse caso aqui é mais geral, porque aqui eu estou falando de soluções que eu não disse como é que são essas condições iniciais, eu não disse como é que é a dinâmica, eu não disse se ela é linear ou não linear. Isso vale sempre, tá? O nosso caso é nessa situação em que eu estou querendo arrastar esses caras para cá, mas o meu sistema é linear. Então eu não preciso saber como arrastar todos esses caras aqui. Eu não preciso saber de como arrastar todos esses caras aqui. Basta eu saber como arrastar 2 linearmente independentes.
Se você arrastar dois linearmente independentes, você ia arrastar qualquer um para cá. Tá certo? Então, isso que a gente tem aqui, os operadores de criação e aniquilação estão relacionados diretamente a esse fato. De que uma vez que eu sei arrastar minhas soluções quaisquer daqui para cá, porque uma vez que eu pego um ponto aqui, eu projeto usando o meu produto S, encontro os coeficientes, eu uso aqueles mesmos coeficientes constantes para calcular minha solução em qualquer outro ponto. Acabou, eu sei arrastar todas as soluções. Então eu sei arrastar as probabilidades. No caso, ele está fazendo uma teoria quântica, em que as distribuições de probabilidade aqui são dadas por estados quânticos. E eu estou arrastando essas soluções em estados quânticos para cá. E para isso eu preciso de dois caras, operador de criação e aniquilação, que estão associados ao fato de que eu preciso de duas soluções para arrastar os pontos, dois ou N soluções, para arrastar os meus pontos no espaço de fase. Que ótimo. Estou tentando derrubar a universidade com a gente dentro. Tá certo? Isso aqui é super profundo, tá, cara? Pessoal, eu acho muito legal. Vocês têm que meditar sobre isso, pensar sobre isso. Como é que a gente define esse desenho? Tipo, legal, tem dois desenhos de espaço de fase que a gente constrói os estados quânticos dele, mas quem são eles? Tipo, como é que a gente constrói explicitamente os desenhos? Então, aí é um problema complicado, porque você quer basicamente dizer o seguinte: o meu V ele vai representar as distribuições de probabilidade de encontrar excitações em certos pontos do espaço, tá certo? Então o índice dele de certa forma é dado, porque você tem você começa a construir ele a partir de uma ação, e essa ação ela te diz como você tem a sua energia, a sua newtoniana, para cada ponto do espaço, tá certo? Então, você faz isso, você fala que existe uma arena, que vai ser o espaço de Minkowski, o espaço de Friedman, qualquer coisa do tipo. Você fala que essa arena tem pontos, tá certo? E esses pontos podem ter ou não excitação, certo? Mas a questão é o seguinte: excitação do quê? Do campo. Mas espera um pouquinho, eu posso fazer uma transformação canônica que mistura campo com o momento do campo. Eu poderia fazer transformações mais complicadas que misturam campos em posições diferentes. Mas aí você pode resgatar questões de localidade, de propagação menor do que a da luz e tal, para impedir esse tipo de maluquice, para você não querer teorias não locais, ou transformações não locais nesse sentido. Então, ainda te sobra uma ambiguidade em relação ao próprio campo. Porque eu vou falar, não, mas as partículas da realidade são descritas por campos. Mas em que representação? Será que isso é invariante por transformações canônicas? Tá certo? Então, o que a gente faz na prática é não pensar muito nisso. A gente tem o campo φ, o campo φ define uma partícula escalar, né? Agora, se eu poderia usar um outro campo que não é mais o φ, mas uma transformação canônica de φ, isso a gente não pensa muito quando a gente está em teoria de campos em espaços planos. Eu nunca vi em teoria de campos em espaços planos as pessoas se perguntarem se é importante o fato de que eu posso fazer uma transformação canônica no meu campo de Klein-Gordon, e agora tem uma coisa que a minha excitação é a excitação de uma combinação linear do momento de Klein-Gordon com o φ de Klein-Gordon, entendeu? Será que é o mesmo campo? Será que é um... As funções de movimento vão ser as mesmas, né? Vão ser as mesmas, justamente porque você está pegando uma coisa e fazendo uma transformação canônica. Não é que não ganha nada, você tem uma certa ambiguidade. Aí você vai ver que essa ambiguidade, eu vou provar para vocês que existe uma particular escolha de representação canônica do campo para a qual a evolução é unitária. Para todas as outras, a evolução não é unitária. Você prova que quando você sai de um espaço de Fock para o outro, quando evolui num tempo, esse espaço de Fock aqui ele não é unitariamente equivalente a esse. Não existe uma transformação unitária entre um e outro. Entre um e outro existem infinitas partículas, o que não faz o menor sentido. Só que para uma escolha particular de φ e πφ, essa transformação é unitária. Se você faz o canônico no φ, já é. Já é. E, bom, aí eu sei porquê, mas ninguém sabe ainda, é uma coisa que eu quero publicar eventualmente. Saiu um paper do Azteca e um aluno dele sobre isso. Eles chegaram perto, mas ninguém fez ainda as provas necessárias para mostrar o que de fato está acontecendo. Faz antes que eles façam. Oi? Faz antes que eles descubram. Bom, eu não tenho tempo para tudo. Quem sabe vocês não fazem junto comigo, né?
Claro. Por que você acha que eu estou aqui dando esse esforço todo? Tá bom? Então, olha que legal. Tem mais uma coisinha que eu quero que a gente veja hoje ainda. Vou falar. Como que eu defino o FR? Como você define o O FR. FR? Esse cara aqui. É o espaço de todos os vetores, que são combinações lineares desse cara aqui. Tá, beleza. O espaço gerado pela escolha de vetores. Tá? Exatamente. Ele é definido pela base. É gerado por essa base aqui. Tá? E aquele produto S nos garante de que esse cara aqui é ortogonal a esse e tudo mais. Tá? Ou seja, que de fato esses caras são linearmente dependentes a esse aqui. Certo? Bom, vamos fazer o que eu gosto de fazer aqui agora, abrir mais um pouco as coisas para a gente ver o que tem lá dentro, tá? Então vamos calcular quem é 4, S, P, R, V', P, R, V. Esse aqui vai ser igual a S, V' mais I, M, V', V mais I, M, V. Simples assim. Ah, eu botei aquele 4 só porque apareceu um meio daqui, é para não ficar atrapalhando a gente. Eu botei o 4 ali atrás, tá? Mas olha que legal. Esse produto aqui, ele é linear. Então isso aqui é produto de S' com V' com V, que é esse com esse. Tá? Agora eu tenho todos os outros. Então vai ficar assim, M mais I, que multiplica S, V, S. Cadê? Esse com esse, isso. De V' com MV, tá? Menos S de M, V' e V. Você vai pôr M de R? Ah, era bom. Mas eu não vou colocar, não. Mas seria bom, bota nas notas. Porque senão eu não vou ter espaço aqui. Tá? Oi? É porque aqui eu tenho que lembrar que esse cara aqui à esquerda ele é antilinear, né? Tem um complexo conjugado à esquerda. Então se o I sai, ele sai como menos I. Ou melhor, qualquer coeficiente aqui sai com o complexo conjugado dele. E é... Você aparece e fala, eu tirei o R de tudo, pode tirar. Não, o R vai ficar. Até um certo momento que ele vai sair. Tá? E aí o que acontece? Esse I sai menos I. E esse I sai I. Então I com menos I dá 1. Então eu tenho aqui, ó, S de M, V', MV. Professor, eu não entendi como que saiu da primeira linha para a segunda. Essa para essa? Eu só escrevi a definição do PR. Lembra que PR é igual a identidade mais IM? É a identidade atuando no V' e V'. Tá? Tá certo mesmo? Você tá falando que tá certo, mas tá com a cara de dúvida. Não tinha um fator I2 ou você incorporou o fator I2 no 4? É isso? O 4 é justamente para não ficar aquele 2 chateando. E o último não tem um menos? Não, é mais. Mas Esse I sai menos, porque ele está na esquerda. Lembra que na esquerda tem complexo conjugado? Bom, olha que legal. Quem é S, M, V' e V? Vai ser igual a ômega, mini, sobre IH cortado, M, alfa, mi, V' alfa, V, ni. Até aqui tudo bem? É simplesmente a matriz M. Tá? Tá? Vamos escrever quem é M. Alfa mi vai ser igual a P
R. Aqui eu estou botando R, ó. Alfa Mi menos P R alfa Mi estrela sobre I. Tá certo? Deixa eu ver. Isso, tá? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica ômega beta alfa sobre I H cortado, que é a definição do projetor, tá? R J beta Sai e coloca aí do lado do banco aí, porque vai usar ela. R. Agora eu coloquei aula aqui, ó. Beta alfa. Tá? Era menos complexo conjugado, mas tem um menos explícito aqui, por isso que ficou mais, tá? Beta. Tá? Dá para ver aqui o que está acontecendo? Tá? Bom, eu vou tirar o I daqui, com esse I vai dar menos 1, o H cortado vai ficar de fora, vai ficar assim, menos, o ômega beta alfa é o mesmo, então vai ficar assim, menos ômega beta alfa sobre H cortado, tá certo? E aqui, olha o que vai acontecer. R, J, asterisco, beta, R, J, sem asterisco, Mi, esse cara aqui, mais o complexo conjugado. Tá certo? Só que isso aqui é uma matriz. Eu vou botar esse H cortado aqui, ó. Tá? E esse cara aqui vai me dar uma matriz simétrica. Ó, beta Mi aqui. Tá? Então, eu tenho isso aqui vai me dar ômega alfa beta M beta Mi. Tá certo? Mas a gente tem o quê? M alfa Mi vai ser igual a ômega alfa beta M beta Mi. Desculpa, eu esqueci. Esse cara aqui eu vou multiplicar por ômega Mi Ni. Então vai ficar assim: ômega alfa beta M beta Mi ômega Mi Ni. Tá certo? Esse cara é simétrico. Eu posso trocar um com o outro. Tá certo? Então isso aqui, ó, eu posso trocar esse com esse e eu posso trocar os dois aqui, ó, beta com alfa e alfa com beta. Alfa com beta e Mi com Ni. Tá certo? Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui, ó, a mesma estrutura, só que agora esse ômega com esse M. Tá? Então vai ficar assim: M Ni beta ômega beta alfa. Então, ó, aqui eu tô com o meu M, ele está contraído, o Mi está contraído com o ômega. E quem tá, digamos, no ômega é o índice Ni. Aqui, quem está no ômega é o índice alfa. Eu troquei, tá vendo? Eu troquei a posição do ômega. Isso vai ser importante. Professor, me parece meio arbitrário você pegar essa matriz. M. Não, a matriz simétrica que escreveu e chamar isso de M com isso em cima.
Por quê? É só uma definição. Não, sim, mas... Porque, e simplifica, porque a M com índice em cima vai estar relacionado com a M com índice embaixo pelo ômega. Sim, mas... Eu, na verdade, acabei de provar isso, né? De que o M que a gente quer, que é o operador, a estrutura complexa, ela é simplesmente uma matriz simétrica com índice baixado usando ômega. Me parece que eu chamar essa matriz simétrica de M. Você gostaria de usar outra letra? Não. É que é a mesma coisa que a gente usa quando a gente está subindo e descendo o índice com G, entendeu? É só estou usando o mesmo paradigma. Sim, eu entendi, mas... Ok. Mas assim, as duas estão associadas, né? E veja, é interessante que essa matriz aqui seja simétrica, tá? E de certa forma a gente vai ver que ela é positiva definida também. Porque isso aqui vai dar uma métrica. A gente vai ver que, na verdade, isso aqui é a métrica que a gente está atrás o tempo todo. Mas por enquanto a gente ainda não viu que a M embaixo... É uma métrica, ela vai ser uma métrica riemanniana no nosso espaço de fase. A gente já vai ver isso. Mas por enquanto a gente já provou que M embaixo é simétrico? A matriz M com os índices embaixo é simétrico? Não, ela nem existia até agora. Eu acabei de definir a existência do M. Isso aqui, ó, é definição, tá, pessoal? Sim. Tudo bem. A gente não definiu o cara com os índices embaixo. A gente vai mostrar que os índices baixos é mais ou menos simples e que vai ser a nossa métrica, de fato, riemanniana. Tá? Mas eu não entendi ainda o que está te incomodando. Mas a hora que se você conseguir me explicar, eu te ajudo. Na segunda linha, você escreve o projetor explicitamente, o projetor conjugado. Eu não entendi por que veio mais e não menos. Qual linha? Nessa linha que o senhor está, Essa? o senhor abriu o projetor conjugado. Que tem um complexo conjugado do I aqui. Tá, perfeito. Que está na definição do P. O P tem um I explícito dentro daquele I. Tá? Então veja, ó. Esse cara está aqui, ó. Tá certo? Só que significa então que eu posso escrever S de M V' V. Eu posso agora usar essa expressão para escrever assim, ó. Ômega beta alfa sobre IH cortado. Tá certo? Que é esse cara aqui, ó. M ni beta V' alfa V ni. Mas isso aqui, ó, atuando aqui, é o M atuando em V agora. Tá certo? Então isso aqui vai ser igual a S, menos S, melhor, atuando em V'. Porque veja, o V' ele está na direita. Tá vendo? Aí se eu inverter a posição do V' com o resto, eu tenho esse sinal de menos aqui. MV. Então, ó, tem tipo um autoadjunto acontecendo aí, tá vendo? Eu posso pegar o M daqui, jogar para cá e mudar o sinal. Tá certo? Então a gente tinha lá atrás o seguinte. A gente tinha S de P errão, V', P errão, V. Isso aqui a gente tinha escrito que era assim, ó, 1/4 de. Aí a gente tem assim, ó, S de V', V. Só que a gente tem o seguinte, a gente tem mais S de M, V', MV. Tá certo? E a gente tem outro pedaço que vai ser assim, mais I sobre 4, S de V', MV, menos S de M,
V', V. Tá certo? Agora olha aqui. Quem é m quadrado? M é igual a P R menos P R estrela sobre I. Tá certo? Aqui a gente também pode escrever assim. Como é que eu escrevi? Eu não botei aqui. Droga. Tá. Vamos lá. P R vai ser igual a I mais IM sobre 2. Tá certo? Então, eu posso escrever assim. É mais conveniente escrever, em vez de usar essa expressão que eu usei antes, eu vou usar essa aqui, tá? Então, fica assim. 2PR menos I sobre I. Tá? Só que quem é PR ao quadrado? Tá? Vocês podem provar que isso aqui é igual a PR. É idempotente. Né? Porque tem o R estrela com R vai dar 1, então vai sumir e vai ficar R com R estrela de novo. Tá certo? Vocês podem provar isso aí. Então, M quadrado vai ser igual a 4PR quadrado, mais 2 vezes identidade vezes PR, né? Então fica menos 4PR mais I ao quadrado, que é I, né? Dividido por menos 1, que é I ao quadrado. Isso aqui dá quanto? Menos identidade. Então, nossa matriz M, ela é uma estrutura complexa. Tá? O quadrado dela é igual a menos identidade. Portanto, eu posso agora fazer o seguinte. Esse M aqui, ó, ele pode vir para cá e ficar M quadrado. Só que quando ele vem para cá, troca o sinal. Só que M quadrado é menos 1. Então, esse cara é igual a esse. Tá certo? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse cara aqui. Deixa eu ver como é que eu botei. Isso. Ah, depois eu já escrevi explícito. Tá. E ficou na direita. Tá? Então, ó, tá vendo? Eu tenho um M aqui na direita. Tá? Esse M pode passar para cá e ficar igual a esse cara aqui. Esse menos vai somar com menos aqui e vai dar mais aqui. Tá certo? Ou seja... S, P, R, V', P, R, V vai ser igual a 1 sobre 2H cortado. Aí eu já escrevi em termos de ômega, vai ficar ômega de V', M, R, V, menos I, ômega de V', V. Tá? Aqui, lembra que esse cara aqui é I sobre H cortado, ômega. E tiro o complexo conjugado aqui, mas esse cara aqui é real. Tá certo? O I corta com I, aí vai sobrar só o 2 ali e vai ficar isso aqui. Ó. Tá certo? Esse cara aqui, ó, é o produto interno. Ele que é positivo definido. Aqui, todo produto interno num espaço de Hilbert pode ser escrito assim, tá? Ele vai dar um produto de 2 vetores, vai ser um produto positivo definido entre os 2 vetores, mais I vezes ômega. E ômega é sempre igual. É sempre a forma simplética, tá? Então você vê que o que está definindo o meu produto interno é a minha matriz R. Ele é a forma complexa, a estrutura complexa compatível com ômega, tá certo? Que nos permite construir um produto interno. Não estou vendo já que o segundo termo menos IH, V', e ômega. É esse aqui.
M vem para cá menos M. Fica menos M quadrado é identidade. Legal, né? Isso aqui é legal pra caramba. Aí você tem aqui, ó, ômega de V' MRV vai ser igual ao quê? V', Mi, Mini, M. Beta, Ni, ômega, alfa, beta, V alfa. Tá, ó. Esse cara aqui, tá vendo? Tá atuando nesse aqui. Eu só escrevi ele explicitamente em termos desse cara aqui. Só que, veja, o nosso M, ele tem os R's lá, tá? Se eu defino R embaixo, tal qual eu defino, né? Lembra que eu tenho um R vetor. Aí eu defino esse cara aqui. Né? Esse cara aqui vai ser um forma, tá certo? E eu defino esse cara como sendo meu R til. Se eu pegar a parte real do R til estrela, eu tenho o meu M com índice embaixo. Tá certo? Ou seja, isso aqui, definindo então o M com índice embaixo assim, vai ser dado por V' M mini Vini. Um produto interno positivo definido. Tá certo? É isso que o Wald prova de forma bem mais complicada, de que um cara desse, você junta com esse cara aqui, induz esse cara aqui, e volta tudo se você quiser, ou você faz os R's e vai até lá. Aí você consegue provar que tanto faz. Você pode usar esses caras para construir a sua apresentação, ou os R's explicitamente. O M com índice embaixo vai ser o M de R til, então. Isso. O M com índice embaixo, módulo algum H cortado que eu vou esquecer, ele vai ser o R, til, I, Mi, R, til, Ni, mais complexo conjugado. É simplesmente baixando o índice com o ômega, que é a mesma coisa que usar o ômega para definir um vetor, um covetor, e de um covetor, um vetor. Deixa eu ver que horas são. Já estourou. Então, esse coeficiente Bogoliubov a gente começa a ver na aula que vem. A próxima coisa que a gente vai ver agora são os coeficientes de Bogoliubov, e a gente vai calcular o operador unitário que leva uma representação R para uma representação L, e vai calcular explicitamente a probabilidade de você encontrar L no vácuo, se você estiver no vácuo de R, e vice-versa. Tá certo? E aí isso vai trazer para a gente a questão do... o espectro de partículas num estado dado outro, né? Que é esse espectro térmico, em algumas situações vai ser térmico, que a gente vai medir, por exemplo, quando vê o efeito Unruh, que é, basicamente, você quer projetar um vácuo no outro. Tá? Mais alguma dúvida?